Não, só tem eu. Ué, mas não pode entrar ainda, né? Pode, ver se não pode. É 10 horas, né? Deixa eu ver se eu entrar aqui, se vai. Deve se já vai. Como é que a psicologia, como é que a psicologia irá responder à questão do negro no Brasil? Mas se ela mesma não questiona a própria realidade brasileira, se ela mesma se pauta em princípios e em estruturas universais ou em princípios que partem de um lugar geograficamente determinado, como a Europa, como ela poderá responder uma questão que tem a ver com uma realidade específica, com construções únicas que é o nosso país, que se diferencia dos demais? Ou mesmo a partir de questões que são compartilhadas por experiências como a América Latina e entre outros, que se muito diferenciam das realidades europeias. A psicologia social é a que mais tem contribuído e entrado nesse debate, no intuito de pensar não só seu campo de estudo e problemática, como também o próprio profissional e o lugar da psicologia. Para a história se repetir, ela precisa ser esquecida para aqueles que a resistem e ser lembrada para aqueles que insistem na dominação. Ou melhor, é preciso ser esquecida todas as resistências, seja na forma de ausência de fala, seja na forma caricata e ridicularizante como é contada, ou ainda, no descrédito pela taxação de insucesso. Temos, assim, a história dos vencedores, a história que privilegia a sua duração e o sucesso de manutenção. Desse modo, a história de diversas maneiras suprime a si mesma, mas não se deixa para trás rastros, marcas, espectros que se lançam para além do seu acontecimento datado historicamente e retornam como lembranças de um passado que não vivemos, não recordamos e por vezes não sabemos. A história do Ocidente é uma das que mais se repetiu. Suas palavras,
das quais nossa língua é herdeira, não cessa de nos perturbar como fantasmas. Nenhum pensador, estudioso, pesquisador das ciências humanas inventa a roda. Ele só transforma, dá seus pulos, dá seu jeitinho. Seja por contato ou contato com alguma experiência ou com autoridade, ou mesmo por uma reprodução de um devir cego, desatento e saudosista. Essa repetição é o que permite a qualquer pesquisador traçar um caminho, um fio condutor, uma linha de continuidade entre o passado e o presente, tal como nos ensina. Entretanto, não podemos esquecer dos rastros da nossa história, das desilusões e descontinuidades. O áudio está bem? Eu recebi uma mensagem agora aqui, né? Tem pessoas que não estão ouvindo. Estou ouvindo normalmente. Estou vendo? Tá normal aqui também. Também está perfeito aqui. Vou continuar aqui, Também então. ouço. Entretanto, não podemos esquecer dos rastros da história, das desilusões e descontinuidades. Aquilo que se convencionou a chamar de Brasil não é senão produto dos tensionamentos produzidos por diversas forças, pelos rastros, pelos traços, marcas, ausências, silêncios, apagamentos, genocídios e torturas. Tivemos o golpe militar em 64, uma descontinuidade, mas também um movimento reacionário que sempre existiu hegemonicamente no Brasil e ainda hoje ocupa essa hegemonia, frente à sua perda de privilégio. Nem mesmo o golpe conteve sempre, para sempre, a força transformadora da história, a força das descontinuidades de seus rastros. O mérito da abolição quer que aqui nos acreditemos que eram dos abolicionistas e não das diversas insurreições, lutas, quilombos, etc., que nunca cessaram e sempre causaram desorganização e um clima de pânico e pavor àqueles que invadiram essas terras para aqui para explorá-las. Pode passar? Já não precisa. Alô, Jana? Oi, já passei já. De novo, mais um. Deixa eu voltar, peraí. Também passou. Foi? Já foi, deve ser alguma coisa na internet que demora um pouquinho. Vou compartilhar e descompartilhar de novo. Ok. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. Se a minha fala for um pouco rápida, vocês podem interromper e comunicar que eu falo um pouco mais devagar. Tá tudo bem? Bom, também um pouco mais baixo, vocês podem falar, que eu aumento um pouco o tom. O importante é sempre a comunicação. Os ruídos deixam para as potências. Pronto, acho que agora você pode compartilhar. Eu? É. Sim. Deixa eu ver aqui. Tem que cancelar o compartilhamento aí, para depois você compartilhar aqui. Foi? Não vai, gente. É coisa de internet. Acontece. Acho que também, hora ou outra, acontece também. Pronto, passou aqui. Pode ir, Diego. Ok? Ok.
Temos aqui uma obra de Stefan Kessler, a partir das obras de Charles de Brun. E essa obra é interessante porque ela tem diversos aspectos. A primeira é que quem compôs ela não foi uma pessoa que vivenciou, né, que veio aqui para as Américas, mas foi uma pessoa que viu relatos, viu imagens, viu gravuras de outras pessoas que aqui visitaram. O local de produção foi na Itália, na Europa, na segunda metade, provavelmente, do século XVI. Então, aí por volta de mais ou menos 1800, 1600 1600 e pouco, por aí. E é interessante porque essa imagem ela vai retratar o modo como o imaginário, né, era produzido e como as pessoas tinham esse relato, não só daquilo que eles imaginavam, mas daquilo que era contado por elas. Aqui nessa imagem, nós podemos dar um zoom, perceber, temos ao fundo as caravelas chegando no porto, uma região mais ou menos da costa. Temos já em destaque, um pouco mais na frente, duas pessoas que podem provavelmente ser caracterizadas como indígenas, um homem e uma mulher, um casal com um arco e flecha atrás, com uma pá, segurando a pá. E temos também uma pessoa também que parece ser um indígena, segurando uma mulher branca. Temos também, entre a última camada e a primeira também, uma imagem que é semelhante a uma fogueira que o pessoal colocando corpo. Além de temos também animais, temos também em primeiro plano também a imagem do casal indígena com uma mulher que é um macaco com seu bebê. Então, assim, é interessante porque essa imagem ela vai dizer um pouco desse imaginário e ela vai retratar um pouco de como é que as pessoas pensavam que era América na Europa, para que esse mundo vivenciado. Pensavam que, por exemplo, que essa imagem dos indígenas segurando a mulher branca, que as pessoas que aqui viviam sequestravam as mulheres brancas, que eles queriam as mulheres. Então, dá uma perspectiva de como se compôs. Um homem, claro, pensou que teve essa imagem de que as sua mulher, não sei, sua propriedade, como era conceituado na sua época, ela ia ser sequestrada por esses homens. Então, e aí esses homens, além de ter essas atitudes selvagens, então, não só o sequestro, mas também o canibalismo, né, a queima do corpo, para você comer, eles também eram primitivos que viviam com os macacos, como se em pé de igualdade, como se tivessem o mesmo estágio. E aí eles dormiam aqui também, temos aqui também uma rede, que como se fosse um lugar onde eles dormiam. E ali mais ao fundo, lá na última camada de caravelas, temos como se fosse um trabalho braçal. E é interessante também por conta desse trabalho que simboliza também a escravidão, muitos processos que eram impostos às pessoas que aqui estavam. É só você ter um pouco de uma noção de como é que eles imaginavam as relações, né, entre o colonizador e os habitantes daqui das Américas. Em uma outra imagem também temos um colonizador, né, branco, fazendo uma conversa com um indígena. Então, também apresenta também poucas roupas. E isso também é uma questão muito interessante, que é a questão do pecado. E aí desdobre em outras questões, que eles não teriam pudor, né? Então eles também seriam tão selvagens quanto os outros animais, não teriam pudor, não teriam a vergonha, tal como esses homens civilizados brancos que achavam. Vamos retomar um pouco dessa questão, um pouco mais adiante, para pensar, por exemplo, a política de embranquecimento no Brasil. E aí vocês vão terem um pouco de uma relação entre alguns indícios que eu estou apontando aqui e a nossa discussão a seguir. Pode passar para o primeiro, Jana. E agora temos uma relação que é com como que a raça ela foi conceituada, como é que o signo do negro ele foi preenchido, como é que ele foi construído.
Eu acho que, assim, vou adotar uma questão aqui, uma consideração do Guimarães, que ele pensa que o conceito de raça não se trata de um dado biológico, mas de construtos sociais, formas de identidades baseadas numa biologia errônea, uma ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para construir, manter e reproduzir diferenças de privilégios. Optei por essa conceituação de Guimarães porque ele acentua, né, enfatiza que a raça, por mais que não seja uma realidade biológica comprovada, mas é uma realidade eficaz. E por ser uma realidade eficaz moralmente, né, na constituição da estrutura social, ela vai meio que continuar perpetuando enquanto houver manutenção e diferenças de hierarquia entre alguns grupos e outros. E a categoria de negro também era interessante nós pensarmos aqui, já também com o auxílio da psicóloga Maria Bento, que a categoria de para ela, a categoria do negro é construída pelo olhar do branco, ou seja, fala mais sobre a projeção dos brancos sobre o corpo do outro do que o outro em si. Nesse sentido, o signo negro é vazio, mas ele é preenchido pelas angústias, projeções, fantasias, invejas, incertezas, medos e poder sobre o outro. Isso é muito importante nós termos esses pressupostos um pouco mais evidentes em nosso pensamento, para não cairmos numa essencialização, numa categorização, por mais que seja percebido como positividade, de algo que não foi imposto, algo que foi colocado de fora para dentro, para com que acreditássemos que fosse aquilo. Quando, na verdade, se fala muito mais de umas fantasias, de medos, desejos, de angústias, que só os brancos enfrentaram com relação a si mesmo. E aí eu gostaria de avançar um pouco para falar um pouco do nosso processo nessa apresentação. Irei a seguir apresentar uma questão histórica, da história da psicologia social, principalmente, porque foi ela que mais discutiu a questão racial no Brasil, pensando essa relação entre a psicologia, a saúde e a Constituição brasileira, no sentido de promoção de democracia, no sentido de construção de cidadania, no sentido de direito do Brasil. Pois todas essas relações estavam sempre todas intricadas uma na outra. Comumente, nos livros de história da psicologia, eles separam em 3 períodos. O primeiro seria um debate que inicia a partir do século XIX, no qual o pensamento psicológico sobre o tema racial descreve o negro como objeto da ciência. A ideia de raça é, neste ponto da história, determinada biologicamente. No segundo momento, o período compreendido entre 1930 e 1960, caracterizado pelo impacto da obra de Gilberto Freire, em que o conceito de raça aparece como um determinante cultural e, posteriormente, foi marcado pela crítica ao mito da democracia racial. No terceiro momento, buscaremos pensar o momento que inicia no fim da década de 70, sob a influência de estudos de desigualdades raciais, da abertura política e do processo de redemocratização do país, quando os movimentos sociais negros, através de seus autores, ativistas e intelectuais, produzem a ideia de raça como construto social e pautam uma agenda política redefinindo o debate racial, e na qual a psicologia passa a discutir o negro não mais como objeto da ciência, mas sim como agente produtor de sua própria história. Pode passar, Jana, por gentileza. Vamos agora pensar o primeiro momento. E aí eu já trago uma questão aqui que eu queria que vocês pensassem, que foi algo que surgiu e algo que foi muito problemático, né? Foi tratado como um problema social, o elemento negro, após a abolição. Mas para poder pensar isso, temos que pensar todo o processo um pouco antes, que foi não só a campanha abolicionista, mas um pouquinho antes, e também os primeiros anos de pós-abolição, para compreendermos que muitas desigualdades que nós temos hoje no país. E eu já trago essa questão que foi um problema para a elite branca brasileira, que é pensar o que fazer com os 5 milhões de pessoas negras depois do cativeiro, depois da abolição. Então, no início, eu gostaria de trazer a questão de que o elemento negro, ele nesse momento da Constituição, da abolição, nesse momento da pós-abolição,
ele passou a ser visto como objeto de ciência e passou para um processo de patologização, algo que se vê muito com Nina Rodrigues, né, no que se chamava da Escola Baiana de Antropologia. E aqui vamos tentar aprofundar um pouco mais disso. E eu acredito que, aprofundando um pouco mais o debate nesse processo, vamos trazer outras relações que não foram exploradas muito antes pela história da psicologia social. Então, gostaria de trazer que o Brasil, no momento abolicionista e pós-abolição, ou seja, na segunda metade do século XIX e no início do século XX. Nem sempre tem uma relação harmoniosa entre abolicionistas e quilombolas, entre abolicionistas e os povos escravos. Pois sabemos que os abolicionistas, eles eram, grande parte, né, com a exceção de alguns, e muito mais forte no início, eles eram a elite também branca brasileira. Eram filhos de burgueses, filhos da nobreza. Eram pessoas que tinham uma preocupação com uma relação mais humanitária, uma relação benevolente, mais do que uma questão de pensar o próprio negro em sua autonomia. E isso fez com que tivesse um movimento separado, né, entre os negros, eles mesmos terem seus próprios movimentos, e a campanha abolicionista. Muito por vezes sendo ridicularizados os negros pelos abolicionistas. E aí temos um grande exemplo, que é o Joaquim Nabuco, lá de Pernambuco, que diversos textos ele comenta um pouco dessa não proximidade entre os abolicionistas e os escravizados. Tendo isso assim, em mente, queria pensar agora como é que a gente poderia ver o Brasil naquele momento. Geralmente se fala que a miscigenação ela aconteceu a partir de uma política em que os imigrantes foram trazidos, foram feitos vários incentivos para trazer as pessoas para o Brasil. Contudo, a miscigenação ela tem um processo um pouco anterior. Ela tem a ver com umas relações que aqui já estavam presentes muito antes da vinda dos imigrantes. Eu vou trazer aqui um pouco de uma citação do Joseph Arthur Gobineau, que é um francês que fez a visita do Brasil. Ele é um dos, pelo menos na época, ele era um aclamado cientista. E ele veio aqui fazer alguns estudos, trabalhava um pouco com antropologia e etnologia, e nessa visita ele constatou alguns fatos. Gostaria de trazer aqui para nos ajudarmos a pensar. Abre aspas. Nenhum só brasileiro tem sangue puro, porque os exemplos de casamento entre brancos e negros são tão disseminados que as nuances de cor são infinitas, causando uma degeneração do tipo mais deprimente, tanto nas classes mais baixas como nas superiores. Fecha aspas. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo aqui que nesse momento, um pouco antes da abolição, em que estava começando a ter uma produção científica acerca do negro, uma produção científica acerca das raças. Desculpa, Diego, de interromper. É porque o pessoal está falando que o áudio está um pouquinho ruim. Deve ser o fone, o seu fone. Ele está metalizado no final. Vê se você consegue, sem o fone, falar, o ambiente se melhora. Ficou um pouco melhor? Ficou bem melhor. Bem melhor, né? Uhum. E aí essa citação eu trago aqui para nós pensarmos que um pouco antes da abolição, um pouco antes de trazer e pensar essas políticas de imigrantes para o Brasil já apresentava uma característica única, uma característica que tem a ver com a mestiçagem, uma distribuição da mestiçagem em diversas regiões do país. E a distribuição que não era apenas restrita ao ambiente do Capitão do Mato, restrita ao ambiente dos quilombos, restrita às senzalas. Era uma distribuição que caracterizava também as classes mais altas. Em outras palavras, quer dizer que o mulato, a figura do mestiço, ele ocupava também lugares de poder na sociedade brasileira. Eles também eram senhores de escravos e também eram fazendeiros, senhores de engenhos, latifundiários. E isso já nos traz milhões de questões, porque a miscigenação, quando ela veio trazer esse debate, veio para o Brasil,
era um fato irrevogável para o Brasil, era um fato que tem a ver com a disseminação geral. E quando esses estudos começaram a se pautar a nível internacional, e quando não só eles começaram a se pautar, mas também começou a ter produção no sentido de repudiar a mestiçagem, né, esse comportamento híbrido, e no Brasil nós temos o Nina Rodrigues, como já citado, isso realizou meio que um balanço, uma turbulência na elite branca brasileira. Pois eles teriam que pensar, ou eles aceitam que a mestiçagem é um sinal real de degenerescência, um sinal de degeneração da raça, e, portanto, todos os brasileiros, incluindo eles mesmos, como a elite branca, eles eram mestiços, e aí estavam condenados a ser um nível inferior, ou eles teriam que adaptar um discurso que legitimasse a mestiçagem, ou que legitimasse a sua condição atual brasileira. E aí foi interessante, porque no campo do jurídico, principalmente os juristas do país, os médicos, começaram a pensar nos dois pontos. O primeiro, que seria trazer um discurso de legitimação, e tal discurso veio a partir da Lei dos 3 Estágios ou Fases, de Auguste Comte. E nessa lei, que ele chama de Evolução das Instituições Sociais Primitivas, Comte vai dizer que existem 3 estágios, que é o estágio teológico, metafísico e positivo. No primeiro estágio, temos as crenças sobrenaturais, né, predominantes. No segundo, que é o metafísico, o pensamento abstrato. E no terceiro, que é o positivo, o pensamento de observação, empiria, que caracteriza a ciência. Nessa perspectiva, desses 3 estágios, é como um grau evolutivo, né, um próprio darwinismo social. Um grau evolutivo em que as raças superiores e civilizadas, ela iria ou englobar, adaptar, né, as raças inferiores junto a elas. E isso é um discurso assim, proveitoso para o Brasil, pois ele pensava, se temos uma ideia de evolução, né, temos os escravos, estamos, de certa forma, fazendo uma atitude de benevolência para com ele, estamos agregando ele, né, fazendo uma assimilação dos escravizados na sociedade. E aí seria, nesse sentido, a miscigenação, enquanto uma política, ela poderia também ganhar força, que foi o que aconteceu. Mas eu quero lembrar também que a mestiçagem, né, a miscigenação, a política de trazer os imigrantes, já era muito anterior ao abolicionismo. Mas nesse momento, né, da abolição, ela ganhou muito mais força. E aí eu gostaria de trazer uma outra citação. Poderia passar, Jana? Gentileza. Que é uma citação do deputado, até naquele momento atual, Silvio Romero. Eu vou ler aqui um pouco para vocês terem um pouco de uma compreensão do pensamento da época pela elite branca local. A minha tese, pois, é que a vitória na luta pela vida entre nós permanecerá no porvir ao branco, mas que para essa mesma vitória, atentos às agruras do clima, tem necessidade de aproveitar-se do que é útil às outras 2 raças lhe podem fornecer. Massa e minha preta, com quem mais tem cruzado. Pela seleção natural, todavia, depois de prestar auxílio do que necessita, o tipo branco irá tomando a preponderância até mostrar-se puro e belo como no velho mundo. Será quando já estiver de todo aclimatado no continente. 2 fatos contribuirão largamente para tal resultado. De um lado, a extinção do tráfico africano e o desaparecimento constante dos índios, e de outro, a imigração europeia. Nesse trecho, é interessante que temos aqui diversas questões que, em grande parte, ainda estão presentes hoje, que tem a ver com esse não reconhecimento, até pela elite, de quanto uma realidade europeia, por ser negada, por ter a mestiçagem como uma característica já muito presente, enraizada no país, e de outro, o pensamento de que o desaparecimento constante dos índios, que se perpetuou durante muitos anos.
E essa preponderância do branco sobre o negro, né, essa relação do branco sobre o negro, se não por uma seleção natural, mas por uma seleção moral, irá fazer com que, de um modo, né, os brancos superassem os negros. Por um processo de seleção natural, acredita ele. Como se o direito de privilégio dos brancos fosse algo próprio da seleção natural, de sua força e majestade. E aí eu queria trazer aqui como hipótese que a miscigenação, né, a política de miscigenação naquele período, não foi somente para pensar os negros, não foi somente para clarear o negro, mas principalmente para clarear os próprios brancos, os brancos que não eram reconhecidos pela Europa. E nisso tudo, né, nem tudo era as flores, porque já antes do período antes da abolição, propriamente dita, já tinha havido várias fomentações de trazer os imigrantes para o Brasil, só que eles não queriam que os imigrantes que vieram para o Brasil tivessem uma relação de alianças com os quilombos, uma relação de alianças com as insurreições. Eles queriam que os imigrantes viessem para o Brasil e fizessem tanto quanto os negros, no sentido de ficarem acomodados, de não se rebelarem, de ficarem calmos e subservientes à condição nacional. E aí, gostaria de passar para um próximo slide, por gentileza. E aí faz sentido nós pensarmos que essas discussões internacionais, né, essa política de embranquecimento, essa política de miscigenação no país, ela precisa também de uma teoria que encarregasse construir no plano ideológico, né, o Brasil, que promovesse o embranquecimento, né, a nível de política, assim como que ela resgatasse ainda um ideário escravocrata, ainda resgatasse a tentativa de submeter os negros à realidade dos brancos. E dentro disso, né, avançando um pouco mais as décadas, em 1930, mais ou menos, temos a velha ideia de democracia racial com Gilberto Freire. E do que eu falei agora, nós conseguimos mais ou menos pensar que a ideia de democracia racial ela não foi invenção do Gilberto Freire. Ela só veio reafirmar a tese da mestiçagem incontornável no Brasil, ao mesmo tempo em que cria uma boa imagem para os imigrantes europeus e a tentativa de unidade do povo e de consolidação de uma ideia de Estado-nação. E é aqui também, sobretudo, com Arthur Ramos, infelizmente alagoano, que a cultura afro é categorizada como relativa ao folclore. Tendo um pouco também do panorama histórico nesse momento, se vocês se recordam da história do Brasil, em 1930 também foi o ano do golpe do Getúlio Vargas, onde há a criação do Estado Novo. E nesse momento, entra em cena uma nova tendência no que se refere à questão racial. O Brasil começa a se industrializar e o discurso de mestiçagem se consolida como um fator positivo, à medida que afirma a unidade de um povo. Nele também, as políticas de saúde, que aqui também é o nosso foco, ficam exclusivas ao trabalhador assalariado, porque muitas vezes o dinheiro do fundo de arrecadação era desviado para diversos fins, pelos políticos. Corrupção não é um tema novo. E aí, também nesse momento também que temos um momento de delimitação do campo da psicologia no Brasil e os primeiros cursos de psicologia social. Embora esses primeiros cursos de psicologia social eles tiveram ligação direta com os pensamentos de Arthur Ramos, com os pensamentos vigentes na época, com Gilberto Freire, etc. E também com o pensamento da psicologia social norte-americana. Se vocês, pelo menos para os estudantes de psicologia, recordarem, principalmente, que as ideias norte-americanas trazidas por Arnoldo Rodrigues construíram um pensamento de que a questão da raça era uma questão de uma ideia de preconceito a partir de uma ótica individual, a partir de experiências cognitivas que caracterizavam a ideia de discriminação e a ideia de preconceito, tanto por parte do branco quanto por parte do negro. É como se existisse um discurso que fosse separado, né, da realidade, um discurso que tem a ver com
uma ideia de um indivíduo fora da sociedade, um indivíduo fora de suas constantes relações com todo o meio que ele o cerca. E aqui gostaria de trazer também que, um pouco depois, principalmente nos anos de 1950 e 1952, 1950, 1951 e 52, tiveram diversos temas e debates em diversas regiões do país que foram promovidos pela Unesco, a fim de pensar a realidade racial do Brasil. Foi nesse momento que a tese de Gilberto Freire começa a ser muito mais questionada. E aí temos um outro paradigma sociológico, que é com o Florestan Fernandes. E é nesse momento que temos a promoção, né, a mudança de democracia racial para a ideia de racismo brasileira. E aí, eu gostaria que também soubessem que, assim, isso foi em 1950. Estamos hoje em 2021 e ainda tem gente que ainda meio que legitima a ideia de democracia racial. É o que já foi batido em 1950. Você poderia passar, por gentileza, Jana? Avançando um pouco nos anos, agora para um outro giro epistemológico e sociológico no país, temos a redemocratização do país e as exigências de direitos. Nesse momento, temos também lembrar no país que está vivendo a ditadura, somente a partir de 1964, né, o golpe de 64, como já dito. E um pouco para o final da ditadura, tivessem vários movimentos que estavam ganhando muito mais força, movimentos que lutavam pela redemocratização do país, mas lutavam também pela ideia de uma democracia, uma construção de uma democracia realmente universal, uma democracia seja de uma forma mais plena para o país. É nesse sentido também que o SUS é pensado, é nesse sentido que as políticas de saúde indígenas também são pensadas, nesse sentido que os movimentos sociais negros, movimentos sociais indigenistas, diversos setores do Brasil, movimentos eclesiais de base, tão importantes também, começaram a ter mobilizações para tentar repensar o país, para tentar lutar por um país mais igualitário e justo a todos os brasileiros, sem distinção. E aí, nesse sentido, sem nós pensarmos também os movimentos sindicalistas, e aí os resultados dos trabalhos da Unesco de 51 e 52, que tiveram um pouco maior de impacto nesses anos, porque eles se alinharam, né, a diversas forças que conseguiram mais ou menos dar uma mexida, né, uma turbulência na realidade nacional no plano epistemológico. E aí, nesse sentido, que temos a crise da psicologia social, que saímos desse paradigma experimental e entramos num outro campo da psicologia, que é uma psicologia que está mais engajada com a sua realidade. Citando aqui um artigo da Lia Werner, nesse momento, a psicologia social brasileira é chamada a responder a esse problema, questão racial, principalmente por agentes dos movimentos sociais negros, pelas pressões, né, claro, e a prestar contas da lacuna de sua produção no que se refere aos estudos das relações raciais. A partir da década de 80 do século passado, surge um movimento em que o enfoque dos trabalhos, tanto teórico como de intervenção do psicólogo, é concentrado nos efeitos psicossociais do racismo. E é importante nós termos isso, né, em perspectiva, que isso veio muito forte com a psicologia social. As outras demais psicologias não colocaram isso tanto em questão, à exceção de algumas obras muito mais pontuais, como por exemplo, da Neuza Santos, através da psicanálise, que na época também foi muito criticado. E aí, se puder passar um pouco mais um slide, Jana. E eu gostaria de trazer exatamente algo que tem a ver com a formação da psicologia. Eu acredito também com a formação de muitas ciências no Brasil de importação europeia. Queria que vocês olhassem muito para essa imagem, que são basicamente as pessoas que nós estudamos no currículo, né, no currículo de psicologia nas formações de universidades, e encontrassem algo em comum entre eles. Deixar aqui um pouquinho, aqui um tempinho para vocês pensarem. Parece espantoso, muito espantoso, que todos são brancos, são velhos, são homens, héteros, claro, pelo menos assim como está nos contas, dentro de uma mesma localidade geográfica do continente.
E, pelo menos, a imagem também nos mostra, né, esses autores que a gente estuda e pensa na psicologia, pessoas velhas, né, homens velhos, brancos, como se fosse todos de terno, né, como se fosse uma imagem que reproduzisse uma ideia de um saber para aqueles que têm uma autoridade de fala, uma autoridade que é uma autoridade branca, né, uma autoridade que tem a ver com a idade, uma autoridade que tem a ver com uma posição, um status geográfico, um status de gênero, um status racial e um status de classe. E aqui eu vou só falando os nomes, como todo mundo já conhece: Piaget, Jung, Freud, Skinner, William James, Watson, Pavlov. São figuras que a gente pode colocar, às vezes, no mesmo saco. O mesmo saco de que eles pensam a própria realidade. E aí, se a gente pensar, por exemplo, se a gente importar essas pessoas para a nossa realidade, nós importarmos esses modelos, suas estruturas, né? E aí eu também poderia incluir Lacan nesse complexo aí, nessas pessoas aí. Se nós importarmos essas pessoas para pensar a nossa realidade brasileira, será que vai realmente dar conta de pensar a questão racial do negro no Brasil? E aí vem uma outra questão, que é pensar exatamente isso. Qual a contribuição da psicologia para o combate ao racismo? E aí eu volto a essa questão. Como é que a psicologia dessas pessoas pode realmente contribuir para pensarmos o racismo no Brasil? Eles não pensaram a questão racial. Freud tem uns textos que só estão engraçados e cômicos, para não dizer trágicos, com relação à questão de gênero. Como se toda mulher tivesse, por esperança, ter um pênis, como se estivesse traumatizada por não nascer com pênis. Só está engraçado, né? Se não fosse determinante nas suas relações também naquele momento. Subsidiasse pesquisas e legitimações de diversas hierarquias e tensões. E aí eu penso nesse sentido de trazer, né, uma contribuição para o racismo, para pensar a questão racial no Brasil. Nós deveríamos primeiro repensar a nossa própria formação, repensar o nosso próprio lugar de psicólogo, repensar também as relações que nós tensionamos, a nossa teoria, toda a nossa prática, tudo que nos é ensinado até hoje. E isso ainda está a se fazer. Em decorrência da história da omissão da psicologia com o racismo, conforme demonstrado, ficando mais a cargo da psicologia social a partir da década de 80. A psicologia tem, contudo, realizado muitas ações de reforços em tal prática racista, seja caracterizando o racismo como uma variável da vida individual, o que é muito comum, ou seja também silenciando, menosprezando tais práticas, exercendo um poder, né, nesse sentido, sobre o outro, a fim de corroborar mais com a perpetuação do racismo, ou até mesmo evitando contatos. É muito comum, por exemplo, psicólogos se recusarem a atender pessoas negras por declararem ser insuficientes, não ter um suporte teórico, não ter uma questão ali. Ou ainda, silenciar o sofrimento dos negros. Porque nós sabemos que hoje grande parte dos psicólogos formados no Brasil, eles são brancos. Né? Temos isso, pelo menos atualmente, está tendo um pouco de mudança. Mas, historicamente, são muito brancos. Ou também o que acontece é o inverso. Alguns psicólogos brancos, muitas vezes, queixam-se de pacientes que fazem olhares, que, por saberem que eram negros, só vão na primeira sessão e não vão mais nas outras sessões. Pessoas que também afetam muito essa relação entre paciente e terapeuta. E aí um discurso que é muito comum também na psicologia para justificar ou para legitimar uma ausência de pesquisa é dizer que ela acolhe a todos, porque a escuta é uma escuta universal, a escuta é uma escuta que ela é indiferencial, ela é indistinta enquanto de pessoas. E por isso mesmo, ela tem um potencial de acolher a todo mundo de forma geral e igualitária. É quase uma forma de dizer que o Brasil é um país para todos, né? Que todos somos iguais perante a lei. Eu acho que é o mesmo discurso, um discurso também que, por exemplo, encontramos das religiões, em que se baseia a ideia que todos somos iguais perante Deus. Somos iguais, na psicologia, no caso, perante a escuta, perante o ouvido daquele.
Temos, por exemplo, também a psicanálise, né? Que mesmo não difundida no Brasil, principalmente a partir da década de 80, tem apenas pequenos marcos de sua produção. Isso, pelo menos hoje, transparece muito, né? Por exemplo, na histórica preferência de pretos e pretas por psicólogos e psicólogas negros e negras. Isto é, a preferência entre essa relação de preto com preto aponta também para uma insuficiente para a psicologia tradicional clínica. Assim, não é se admirar que a via culturalista, hoje predominante no país, nos debates raciais, venha reforçar a ideia de um exclusivismo da empatia na relação paciente-terapeuta. Se puder passar a imagem, por gentileza. Vamos avançar um pouco a discussão. Jana. Retomando as questões elaboradas por Lucas Vega em seu artigo sobre as notas para uma descolonização da psicologia, abre aspas, como tratar dos efeitos do racismo na subjetividade negra numa relação terapêutica em que a marca do terapeuta, ser branco, né, é o que legitima as violências ao ser preto do paciente. Como acessar o auto-ódio para dele poder sair e não acessá-lo e dele continuar padecendo. Os psicólogos brancos suportariam a redistribuição da violência racial no set? Quando a transferência negativa, na verdade, a violência criadora, o psicólogo branco sabe manejar? São questões, por exemplo, colocadas por Lucas Vegas, e que o conduziu, inevitavelmente, a fazer algumas considerações junto com outros pesquisadores. Abre aspas, há uma dimensão da subjetividade negra que só outro negro consegue acolher. O negro, diz Molefe Assante, é uma pessoa que participou dos 500 anos de resistência à dominação europeia. Assim, eu penso, né, que devido aos efeitos dos privilégios de ter uma pele negra na subjetividade dos psicólogos brancos, a problemática do sofrimento racial que maltrata as subjetividades negras não é compreendida ou escutada com todas as suas implicações. A alma do branco está corrompida, alerta-nos Fanon. E aí a gente chegou a um assunto um pouco mais delicado, um assunto que gera várias controvérsias e bastante inquietações e discussões no meio acadêmico, nos movimentos sociais, nos meios entre psicólogos brancos e negros, que é pensar a relação no setting clínico e pensar a questão de psicólogos, né, negros, de pessoas negras serem entendidas melhor, né, ou mais potencialmente por pessoas presas, né, que essa relação seria um pouco mais potente para ambos. E aí, eu digo delicado porque lidamos com algo que é tido como tácito e hegemônico pelas vias de resistência no Brasil. Por isso, precisamos ter um pouco de cautela. Levanto a questão, uma clínica afrocentrada, isto é, com pessoas pretas, pode ser mais potente que uma clínica interracial, brancos e pretos? De certo que as implicações que ambos terão serão potentes para ambos, pois estão implicados num mesmo processo que é compartilhado, qual seja a experiência negra no mundo antinegro. Contudo, isso também não equivale a dizer que o branco não também está implicado no racismo vivenciado, significando que ele está implicado por um outro lugar, pelo seu lugar de branco. E para isso, ele não só deveria acolher, mas também suportar, como Lucas Vega nos diz também, que é um outro deslocamento, que não é só acolher ou escutar, mas é suportar o peso que o seu próprio lugar ocupa ali. Sabendo dessas observações, não nos deixamos de nos questionar. É possível compreender mais um objeto só quem o vivenciou? Quero dizer, o profissional compreenderá mais seu paciente se ele tiver experiências históricas semelhantes? Eu acredito que sim. Mas se essa pergunta for assim colocada, ela é necessariamente condicionada no pressuposto que é o de acessar uma experiência como alguma reminiscência do real, ou uma experiência em si, na fala do paciente, por compartilhar suas dores e alegrias. É como se aquilo que o paciente dissesse, por também vivenciarmos em maior ou menor medida também aquilo que ele nos diz, fosse algo de real ali,
aquele real aí dissesse de uma experiência que é dos dois. E aí isso corre até um risco de perder um pouco da singularidade do processo de cada um. Continuo. Ou ainda, que tal experiência é um qualificador para o processo terapêutico. Mas isso é perigoso, pois também nos conduziria a dizer que é mais qualificador um psi evangélico atender um outro evangélico, por exemplo. Se essa última afirmação for verdadeira, também devemos levar a outra também como verdadeira. E aí teríamos uma cadeia de exclusivismo, né? Tipo, por exemplo, é mais preferencialmente potente que uma mulher se atender para uma outra pessoa mulher. E aí você vai fazendo essas equivalências. E como se tirasse um pouco da potência também de ter uma diferença nas relações entre ambos. E aí a gente precisa diferenciar algumas questões, né, para podermos avançar nela. Alguns defendem, por exemplo, que a diferença na experiência também pode ser potente para a clínica. O que temos que diferenciar é que uma coisa é dizer que um processo, né, tipo uma pessoa procurar, né, uma outra pessoa para terapia especificamente, né, ela irá facilitar a transferência, o que é o mesmo que condiciona a escolha naquele que procura o psi. Ou seja, eu posso preferir ser atendido por pessoas mais velhas do que pessoas mais novas, né, para de suposto saber. Prefiro ser atendido por mulheres do que por homens. Eu prefiro negros do que brancos. Isso pode ter a ver com uma questão de transferência, uma questão inicial das relações, daquilo que a pessoa acredita que vai encontrar, as expectativas e os anseios. Mas uma outra, né, tem a ver com a própria experiência clínica, com os deslocamentos que são necessários, tanto para as relações diferentes, quanto as relações que são um pouco mais próximas. O que vai dizer, por exemplo, que por exemplo, uma pessoa que é evangélica, no atendimento, ela tem que colocar suas morais e questionamentos com relação às suas crenças em suspensão para que o atendimento possa acontecer de uma forma mais potente. Pois quando você contamina e está tão imerso no processo, às vezes você não consegue ter uma relação, né, de pensar as questões do outro, mas pensar as questões que são compartilhadas entre você e o outro. E até, né, despotencializar o afeto que te causa, né, aquele afeto que te move ali na clínica, para pensar a própria relação na terapia. Avançando mais um pouco, o que isso quer... Pode deixar nesse slide mesmo. Eu trouxe um pouco essa imagem para nós pensarmos qual é a força, mais ou menos, que está operando quando a gente fala de uma exclusividade da empatia na relação entre terapeuta. É uma força principalmente que vem com uma linha muito forte culturalista no país, principalmente na década de 80, né, com os movimentos sociais, com ativistas, militantes, que é uma ideia de que a cultura, que a nossa resistência no Brasil se dá para a vida da cultura. Só que aí a gente se pergunta, que cultura é essa? Resposta primeira, uma cultura afro-brasileira, né? Uma cultura afro-brasileira, uma cultura afro, uma cultura que traz inspirações africanas. E aí a gente corre um risco muito grande de essencializações. E aqui eu trago, por exemplo, uma imagem, que é uma imagem que ela traz do candomblé, né? Que aí nós popularmente convencionamos o candomblé com uma linha de resistência, né? Uma linha de resistência que tem a ver com uma matriz africana, uma linha de resistência que tem a ver com uma vivência em África, né? E aí é interessante, né, quando eu trago isso, porque a gente pensa mais ou menos que a ideia de África é como se fosse uma coisa só. Como se, por exemplo, não existisse a parte arábica da África, o Magreb, ali, o norte da África, que teve muitas relações constantes com o Mediterrâneo, muitas relações constantes com os árabes. Não é à toa que hoje, por exemplo, o Egito não é uma república egípcia. Hoje o Egito é uma república árabe. As pessoas do Egito não são egípcias, elas são árabes. E aí eu trago isso mais ou menos para pensarmos que essas essencializações, elas produzem uma consideração que a gente pode pensar, por exemplo, que o candomblé é uma questão de origem, é uma questão africana, mas consideramos que esse africano, na verdade, é uma iorubá. Né? Ela tem muitos mais traços iorubais. Tem muitos mais traços do povo iorubá, aquele povo ali que a gente chama hoje de África Ocidental,
que é ali que é mais ou menos onde fica ali a atual Nigéria e Benin. E são esses povos iorubás que trouxeram essa cultura que, por diversos motivos, é que nós temos hegemônica hoje, assim, para caracterizar a ideia de resistência. E eu trago isso porque esse é um perigo das essencializações. Esse é um perigo de acreditarmos que a ideia cultural, é uma via que ela nos traz uma essência do que é ser uma coisa ou do que é ser outra. Como se a gente caracterizasse a negritude a partir de certos parâmetros, mas parâmetros que congelam, que sedimentam, que acabam com a multiplicidade da própria experiência. Uma multiplicidade que tem a ver com a própria experiência dos diversos etnias que vieram para o Brasil, das relações entre negros e indígenas, que também foram muito fortes aqui no Brasil, e negros e ciganos, e diversos outros povos que tiveram uma relação muito próxima. Não é à toa que, por exemplo, se a gente pensar quilombo, nessa linha culturalista, o quilombo era uma realidade ou que, por vezes, remete a uma democracia racial, né, com vários povos unidos, né, vivendo em harmonia, sem contradição interna, ou, por vezes, retrata uma ideia de um quilombo que tem, essencialmente, uma pequena África, um espírito africano que meio que se reproduz no país. É um espírito africano meio que isolado, puro, né, que vai, chega, se reproduz sem diversas outras relações, sem diversas outras constantes modificações em si próprio. Isso é muito mais perigoso, pois descaracteriza o próprio processo de relações que caracterizam a ideia de cultura afro-brasileira, não cultura africana, cultura afro-brasileira, que é algo muito diferente. E aí ficou essa questão, né? É a cultura africana ou a cultura urubá? Quando pega essa questão de língua. É uma influência africana ou influência banto na língua? Tem em perspectiva essas especificidades, nos move a desnaturalizar diversas relações que muitas vezes nos foram impostas com uma ideia de negro, uma ideia de um negro exclusivo, uma ideia de negro única, né? Como se existisse um tipo negro, como se o negro, a sua existência particular, se levasse em consideração uma questão coletiva. É como se, por exemplo, eu nascesse já soubesse sambar, ou se eu nascesse, eu tivesse em mim um espírito ali de dança, como se eu nascesse já tivesse ali uma ginga. Mas será que é isso mesmo? Será que eu já nasço com uma ginga, está no meu sangue isso? Acredito que não, né? E aí, assim, eu queria trazer, nós poderia passar um pouco já, né? A partir dessas inquietações, dessas questões, trazer um pouco de uma imagem, né? Que, embora eu acredito assim, que a questão isso é uma opinião também pessoal, né? Todas essas questões que eu estou trazendo aqui, então, mas não deixe de ser baseado em estudos, que essas questões da negritude, né? Essa questão do negro, ela também tem um caráter positivo de afirmar, né? Uma identidade positiva para as pessoas se refletirem sobre si, para as pessoas refletirem, né, e terem um parâmetro, né, algo com quem se identificar positivamente. Já que o mundo é tão antinegro, que o mundo já nos coloca essa perspectiva de que só podemos ser aceitos, só podemos existir quando formos brancos, e essa perspectiva quer dizer que mais ou menos que a gente devesse, né, a gente devesse, assim, também, né, desculpa, eu perdi um pouco de raciocínio por causa de um comentário aqui. Mas, enfim, mais ou menos só pensar um pouco dessas relações, que também tem caráter positivo, né? Positivo, assim, no sentido de construção, né? E tem um caráter benéfico também para os negros com que se identificarem, né? E aí está a importância também da representatividade. E aí eu trago aqui uma outra imagem, uma imagem que... Só um segundo... Aqui, que foi publicada em 1840, ou seja, no século XIX, no período regencial brasileiro. E essa imagem, ela foi publicada na região sudeste, no Rio de Janeiro. Ela faz parte, né, do acervo de iconografia, e ela tem identificação do período de 1552. A referência em relações mais ou menos desse período. E o que nós temos nessa imagem aqui, produzida pelo pintor Paul Haru Harim? Eu acho que é mais ou menos assim. Desculpe minha pronúncia,
eu sou brasileiro. Eu falo do jeito mais aportuguesado mesmo. E aí, só um segundo aqui, vou fazer uma reflexão nessa imagem que eu acho que é muito importante. Deixa eu acessar aqui. Pronto. Essa imagem aqui, temos a cena, uma cena, né, que foi uma gravura ao pé de Santa Teresa, né? Parte do arqueoduto do Rio de Janeiro. Vocês lembraram ali da Lapa, né? A Lapa ali, o Arcos da Lapa, né? Deu um arqueoduto, né? Que arqueoduto é um lugar, é uma construção pensada em transferência de um ponto da água para pensar a distribuição. Transferência é tipo um canal que é realizado para pensar a transferência de um ponto da água de um lugar para outro, né? Para um lugar um pouco mais distante. Então, mas os aquedutos, eles têm que ficar um pouco mais altos e ter a superfície, né, em cima serem abertas, para que a água passe sem sofrer a pressão de um ambiente fechado. Ela sofre uma pressão atmosférica direta. E aí, assim, pensando esse aqueduto da Lapa, que a gente temos hoje já, que é um cartão postal do Rio de Janeiro, temos, né, uma cena ali em Santa Teresa, né, que é um pouco próximo, se vocês lembrarem, né, do aqueduto da Lapa, Santa Teresa logo ali em cima. E nessa parte, o autor, ele colocou, né, que vemos assim, negros libertados dando água para seus compatriotas escravos. E é interessante essa descrição, muito interessante. Eu queria que a gente parasse um pouco nessa descrição que ele coloca. Na descrição, ele diz que são negros libertados dando água para seus compatriotas escravos. Na descrição, discursiva dele, a questão discursiva dele que ele coloca para trazer a imagem é pensar que todos eles eram negros. Pensar que todos eles eram negros escravos, negros de 1552, ou seja, negros que são os primeiros também a chegarem no Brasil. Né? Alguns libertos nesse período e os negros escravos que acabaram de chegar. E aí ele meio que homogeneiza a ideia de negro. Ou seja, ele homogeneiza que aqueles que vieram para o Brasil eram negros. Eles não eram de uma etnia africana específica. Eles eram como se fosse de um mesmo grupo étnico que o negro que foi libertado ali. Aquele negro que está dando água. Então, a ideia de solidariedade, ela parte para uma ideia de solidariedade negra como se todos fossem um mesmo elemento. Como se todos tivessem uma ideia que temos aqui, todos somos iguais, somos negros, e aí todos vamos ter uma ideia de solidariedade. Né? E isso tira, de fato, né, aquilo que já estamos discutindo, com as contradições internas, com a diversidade étnica, né, que temos no continente africano. E também com o tráfico transatlântico. E aí, assim, essa interpretação dele, ela é muito equivocada também, nesse sentido, por isso, porque ele desconsidera que essa solidariedade, ou esse fato de dar água, pode ser por outros motivos. Não é pelo fato de ser negro. Pois eles vieram com a identidade étnica já em África. Eles vieram com a identidade étnica banto, né, que são os primeiros, né, a chegarem no Brasil. Somente ali na região de Angola e do Congo, na África Central. E aí, assim, ele faz essa imaginação, considera que a solidariedade pode muito mais ter a ver com um sentido de compartilhamento de uma opressão. De todos eles compartilhavam uma opressão, que é uma condição do regime escravista, escravocrata no Brasil. E a solidariedade poderia ter muito a ver com esse compartilhamento de uma opressão, ou ainda um compadecimento pelo sofrimento do outro, né? E aí, assim, todas essas relações e essas outras nuances, essas interpretações, elas são apagadas. Elas são totalmente apagadas quando se homogeneiza a questão do negro, quando se coloca a ideia de negro como única, quando se diz que todos são negros e, portanto, podemos tomar interpretações únicas, interpretações que são nossas. E isso é sempre o olhar do branco, né? E é isso que eu queria deixar assim muito enfaticamente, que esse é o olhar do branco. Essa é uma gravura que tem muito mais a ver do olhar do branco sobre o negro do que a própria experiência negra em si, do qual as experiências dos grupos étnicos que vieram para o Brasil. Porque, pois, temos os documentos sobre os negros no Brasil
quase todos eles são feitos pela administração colonial. São feitos ou pelos holandeses, que vieram para a região ali do Nordeste, principalmente em Pernambuco, ou pela administração portuguesa, que falava sobre os outros, sobre os negros. Então, é sempre um discurso sobre o outro. E a nossa historiografia brasileira é muito contaminada por isso, somente os mais conservadores. É muito contaminada por essas interpretações que são levadas pelos próprios documentos históricos que colocam o negro como se fosse uma única substância. É como também se houvesse o mesmo Zumbi, sempre houvesse o mesmo Campo dos Palmares, houvesse o mesmo Quilombo, houvesse os mesmos escravos, ou nos termos deles, escravos de Guiné, ou outros termos também que podemos procurar nos termos que eram utilizados para os escravizados ou os que assim foram trazidos aqui para o Brasil. E aí, assim, essas são umas inquietações que eu queria trazer. Vou passar para outra imagem. Gentileza. Jana. Essas são questões que eu queria trazer que devem ser levadas em consideração para pensar a contribuição da psicologia para a questão racial, para pensar essa mudança epistemológica, mudança metodológica, mudança teórica, muito mais também fortemente teórica, da psicologia para pensar o negro, para pensar a realidade, uma realidade multiétnica do país, porque nós temos negros, indígenas, ciganos, etc. Algo histórico, por exemplo, lembrar que até o início acho que mais ou menos no final da década passada, assim, acho que 2009 mais ou menos, só mais ou menos nesse período que foi consolidada uma política para pensar os ciganos, por exemplo. Porque, por eles serem ciganos e não ter uma questão de moradia própria, muitas pessoas no campo da saúde se recusavam a atendê-los. Se recusavam porque eles não tinham, às vezes, documentos. Porque eles tinham uma realidade própria, um modo de viver único ali, que tem a ver com as suas características culturais próprias. É o mesmo que também podemos pensar a questão dos indígenas no Brasil, dos grupos indígenas do Brasil, que muitas vezes também foi descreditado, né, ou passado por uma imagem tutelar do Estado, uma imagem tutelar que eles são primitivos, como o nosso presidente muitas vezes fala, né, que ainda não nem são gente, né, ainda estão sendo humanos, E aí, assim, para pensar isso, né, queria trazer mais outros dados que tem a ver com a política nacional de atenção à saúde da população negra, que ela foi elaborada aqui mais ou menos só um segundo, acho que no ano 2005. Eu tenho aqui o dado. Mais ou menos em 2005. E o Conselho também, né, uma norma para a psicologia, que é a Resolução 18 de 2002, foi proposta pelo Conselho Federal de Psicologia para pensar os cuidados no atendimento, né, com relação à população negra no país, por parte do psicólogo. E aí é interessante vocês também pesquisarem um pouco dessa resolução, pesquisarem um pouco da Política Nacional de Saúde Integral da população negra, para pensar todos os atravessamentos que estão ali, que vão estar constituintes, não só no negro, mas também no próprio terapeuta. E aí eu quero trazer, dentro dessa política nacional, 3 doenças que são mais comuns e reincidentes em pessoas negras, né? Aí são 3, segundo os dados da saúde. Primeiro, a anemia falciforme, que é uma doença hereditária decorrente de uma mutação genética ocorrida há milhares de anos no continente africano. A doença que chegou ao Brasil pelo tráfico de negros é causada por um gene recessivo, que pode ser encontrado em frequências que variam de 2% a 6% na população brasileira em geral, né, de mestiçagem, e de 6% a 10% na população negra. E aí temos um dado que alguns chamam de uma doença da população negra, que é muito mais comum. Eu tenho uma prima também que tem essa doença. Outras duas que infligem muito, que é a diabetes mellitus, ou a diabetes tipo 2. Esse tipo de diabetes se desenvolve na fase adulta e evolui causando danos em todo o organismo. É a quarta causa de morte e a principal causa de cegueira adquirida no Brasil. Essa doença atinge com mais frequência os homens negros,
9% a mais que os homens brancos e as mulheres negras, em torno de 50% a mais que as mulheres brancas. E, por último, por fim, a hipertensão arterial. A doença que atinge 10 a 20% dos adultos é a causa direta ou indireta de 12 a 14% de todos os óbitos no Brasil. Em geral, a hipertensão é mais alta em os homens e tende a ser mais complicada em negros, de ambos os sexos. Deficiência de glicose, por exemplo, também é uma outra, que afeta mais de 200 milhões de pessoas no mundo. Apresenta frequência relativamente alta em negros americanos, 13%, e populações do Mediterrâneo, como na Itália e no Oriente Médio, de 5% a 40%. Eu queria trazer um pouco dessas doenças, porque elas devem ser levadas também em consideração pelo profissional de saúde, de uma forma geral. Porque sem desconhecer, por exemplo, essas doenças, os impactos que elas têm no cotidiano, os impactos que elas têm na produção da subjetividade, nós também podemos, por muitas vezes, ignorar muitas questões que são trazidas ali. A escuta fica uma escuta muito mais direcionada a estruturas, direcionadas a categorias, direcionadas a princípios, direcionadas aquilo que o psicólogo acha que é, aquilo que ele está sendo levado por uma questão daquilo que ele estudou, como se os suportes técnicos, instrumentos, tudo isso te fornecesse um parâmetro e um programa mental para incidir sobre o objeto, né? É como voltasse a tratar a subjetividade como objeto de pesquisa, um objeto de tratamento. Pode passar? Beleza? E assim, mais ou menos, eu encerro assim, minhas questões, não deixando, não assim, dando uma finalizada, porque eu queria mais trazer um impacto, mais trazer reflexões do que dar um fechamento, trazer uma ideia bonita com princípio, meio e fim, mas eu queria trazer essas outras questões para a gente pensar, né? Para a gente pensar as relações raciais, como a psicologia pode contribuir para pensar isso e também para exercício profissional. E isso equivale também a pensarmos em diversas outras questões que têm a ver com a interligação com a história, com a literatura, com a antropologia, com a sociologia. Algo que até hoje é muito eficiente nos currículos das formações psi, como também dos estudos posteriores pelos profissionais. Aí um agradecimento, Mojo Baixo a todos, espero que tenham gostado e passamos assim para um outro momento que é o um pouco do dia, de trazer algumas questões que vocês já trouxeram aqui. Podem colocar as suas perguntas aqui no chat, as que vocês perguntaram no decorrer da apresentação, eu vou tentar trazer aqui, vou anotar e tentar pensar aqui junto com vocês. Eu acho que o pensamento é sempre algo em conjunto. Por mais que eu tenha colocado umas questões que eram mais daquilo que eu já estava desenvolvendo, mas agora é um espaço muito mais interativo, que para mim é muito mais potente do que aquilo do que eu falei. Hoje, Axé, agradecimentos. Antes de colocarmos as perguntas, gostaria de, se pudessem, botar a câmera de vocês para a gente tirar uma foto só para fazer um registro desse momento, um registro aqui do que a gente compartilhou e do que a gente vai compartilhar mais um pouco, só para fazer um pouco de merchan também. Já temos umas outras atividades por vir, que eu vou também distribuir aqui para vocês, tá bom? Também quem não puder ligar, tudo bem, não é obrigatório. Eu teria que, eu acho que, encerrar a apresentação. Eu vou descompartilhar a tela e aí, se vocês quiserem começar com as perguntas, quiserem conversar, pode ficar à vontade. Eu tenho uma pergunta do Diego.
Pode fazer. Quem é que está falando? Marcelo. Oi, Marcelo, pode fazer, direto com o Diego. Sim. Diego, primeiro eu queria agradecer e parabenizar pela exposição do tema, um tema bastante pertinente no campo da psicologia e, sobretudo, em relação às políticas públicas que você foi ao longo da sua apresentação explorando bastante sobre os desafios de pensar o negro. Desculpe, Marcelo, interromper. Está um pouquinho baixo, não estou conseguindo ouvir um pouco direito. Se pudesse falar um pouco mais alto para a gente tentar ouvir aqui. Pode ser também meu telefone, né? Porque eu botei aqui no telefone e não coloquei no notebook. Então, uma vez eu queria agradecer e parabenizar pela exposição do tema. O tema é importante não só para o curso de psicologia, mas para as políticas públicas e políticas sociais de modo geral, ao fazer abordagem sobre a temática da questão racial no Brasil, momento importante, oportuno para a gente debater, não só academicamente, mas debater sobre os aspectos da saúde pública, sobre o momento que a gente está vivenciando de desmonte da saúde pública, né? Então, esse tema é um tema muito recorrente, importante para se pensar não só o psique, mas pensar como a gente trata os caminhos do nosso país, né? Sobretudo em relação à população, que é a força produtiva, trabalho, de geradora de riqueza desse país. Principalmente a população negra, mas, sobretudo, a força dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Tem uma questão que você levanta na tua apresentação, que é uma questão sobre a linha, né? Ou seja, a corrente do pensamento culturalista, que você fala dos intelectuais, né? Da produção do conhecimento na perspectiva culturalista. Tem que ser processa assim, outra perspectiva, outra corrente, assim, de forma bem sucinta, mas muito mais para nos ajudar a pensar, né, aqui nesse momento. Tá bom? Obrigado mais uma vez, um grande abraço, muito obrigado pela partilha. Foi muito rica a tua exposição. Obrigado, Marcelo. Só para perguntar aqui novamente, é para mim falar um pouco mais sobre o culturalismo, sobre a via culturalista, ou sobre uma outra via além do culturalismo? Isso, de forma simples, assim, né, para as pessoas, de modo geral, entender a linha culturalista e outra corrente teórica. Certo. Eu vou ver aqui no chat e ver as outras perguntas para tentar encaixar aqui e a gente fazer um bloco, mais ou menos. E eu vou respondendo. Pode ser? Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Só um segundo. Vou aqui, tentar mexer aqui nesse celular. E aqui... Também tem uma outra pergunta sua, Marcelo, que eu acho que você colocou aqui, que é a psicologia europeia a serviço de uma fração de classe. Exatamente. Botei aqui. Interessante. Deixa eu ver se tem alguma. Da Thaís também, ela comentou que isso se arrasta até hoje. Pessoas negras são vistas como um grupo homogêneo, sem sua singularidade, principalmente se uma pessoa negra cometeu o erro, diferente das pessoas brancas. Isso, boa. Essa questão é interessante, que tem uns pressupostos. Eu queria comentar um pouquinho os pressupostos também. Da Thaís. Tá aqui, Thaís. Ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é um pouco por isso. Pronto. Eu vou aqui responder essas 3 perguntas.
A primeira que você perguntou por áudio. Que tem a ver com falar um pouco sobre a via culturalista. Então, essa via culturalista, que eu chamo aqui, que é uma via que teve várias modificações. A primeira, que é uma via mais comum, que é atribuir a ideia de uma cultura nacional, uma ideia de uma cultura homogênea, uma ideia que está junto com a ideia de assimilação, né, de um projeto assimilacionista do Estado brasileiro. Nessa via culturalista, ela tem a ver com o centro de debate com relação à questão racial para o centro do campo cultural. E aí temos Gilberto Freire, temos Arthur Ramos, Nina Rodrigues também, que bota um pouco disso, mas principalmente por Arthur Ramos, que traz muito essa questão do culturalismo, mas pensando a ideia de uma hierarquia entre culturas. E essa é um pouco das origens conservadoras da via culturalista. E aí teve uma outra via culturalista que veio mais ou menos quebrar com esse paradigma, uma via que veio pelos militantes intelectuais negros, principalmente na década de 80, no período da redemocratização do país. E essa segunda via culturalista é a que hoje temos muita força hoje, que ela vem ganhando muito mais espaço hoje na academia, vem ganhando muito espaço hoje nas discussões. E nessa via tem grandes nomes como Abel Dias Nascimento, Lélia Gonzalez, entre outros autores que pensam a questão da resistência do povo negro através da cultura, que pensam que a maior forma de resistir é pensar uma cultura negra, uma cultura da negritude. E aí isso tem a ver com algo inicial, com uma questão inicial, que era a ausência de uma representatividade negra nos espaços de poder, uma constante ausência de diversas outras questões que eram muito negligenciadas e silenciadas. E aí, diante dessa ausência, essa via culturalista, com uma via, de certa forma, crítica, ela vem a pensar mais ou menos uma outra forma de trazer a questão da representatividade, trazermos outras questões para ocupar espaços, trazer uma questão de uma cultura própria do negro, que não fosse a cultura própria do branco. Pode, claro. Está só no vídeo. Só um segundo que eu vou ter que tirar aqui o vídeo. É só um problemazinho aqui rapidinho, só um segundo. E aí, essa culturalista foi importante naquele momento, está sendo agora também, voltando à discussão, e ela vai ganhando muito mais força em todos os movimentos sociais, nos movimentos que pensam a questão negra no Brasil, que pensam a questão negra por um viés culturalista, por um viés que caracteriza a cultura brasileira como sendo a cultura do negro como sendo uma única cultura, né? Como sendo uma cultura de negritude. E aí, o perigo disso é achar que nós, todos negros, devêssemos estar presentes nisso, como se todos negros tivessem uma preponderância, né, essencial para essa cultura, como se ela fizesse parte do nosso sangue. Por mais que ela fizesse parte dos nossos ancestrais, devemos separar as questões que têm a ver com uma questão de nascimento, uma questão que tem a ver com o nascimento numa realidade e suas construções sociais. E as suas construções são essas históricas, são construções históricas, datadas historicamente, que têm reminiscência na vivência hoje. E isso é importante para a gente saber diferenciar as coisas e ter uma questão de uma outra produção. Pensar projetos nacionais, pensar projetos para além até do Estado-nação, para além do Estado, como nós temos hoje, pensar projetos que possam criar outros mundos, quebrar algumas barreiras. E isso eu acredito assim, que é a nossa missão hoje e nossa semente para o futuro. Não sei se eu disse um pouco mais sobre a linha culturalista. Sim, obrigado. Você respondeu? A só outra questão, que seria a psicologia europeia a serviço de uma fração de classe. Sim, eu diria que se serviço de uma fração de classe, e às vezes ela passa até despercebido. Se você fazer uma leitura somente teórica dos europeus, vamos passar despercebido de todas as contradições que têm a ver com o problema social
que eles venham a responder. Porque qualquer pesquisador, qualquer estudioso, ou qualquer pessoa que queira fazer uma reflexão sobre algo, ela parte de um contexto histórico, ela tenta responder a um problema histórico, a um problema social, uma questão social. E por isso, muitas vezes, essa questão que todo pesquisador, todo intelectual vai responder, ela vai passar despercebida. Você exclui essa questão que move a motriz do pensamento para que a teoria ela ganhe alcance universal, para que a teoria ela ganhe um alcance para além de suas fronteiras. Para que eu possa falar, por exemplo, de um homem universal, eu preciso esquecer do lugar que ele parte. Eu preciso esquecer do lugar de onde eu estou produzindo. Eu preciso esquecer da minha realidade histórica que eu estou respondendo. É mais ou menos esse processo que está nos pressupostos das construções. E aí sim, ela vem a ser a serviço de uma classe, mesmo que não explicitamente, mas ela vem meio que implicitamente vinha a serviço de mais do que uma classe, vem a serviço de um projeto colonial, que não é admirável, que vem a surgir o nazismo naquele mesmo projeto. Assim, o nazismo não é uma questão esporádica, uma disponibilidade ali que veio assim, não imaginávamos que vai acontecer o nazismo. O nazismo também foi fruto de uma produção social que estava em constantes relações com o colonialismo nas Américas, com o colonialismo que acontecia no continente africano. E aí, isso são umas questões que a gente precisa pensar, para não deixar despercebido tudo isso, deixar despercebido todas essas questões, deixar percebido tudo isso que envolve o próprio processo do pensamento, que aí qualquer pensador vai ser sempre debitário desses processos. E aí, é interessante que você falou agora, Thaís, passando um pouco sobre o que você falou sobre o erro coletivo e o erro individual. E aí a gente pode pensar até, por exemplo, a gente temos hoje o liberalismo, né? Uma proposta neoliberal que tenta fazer tudo centrado no indivíduo. E a gente pensa que essa ideia de centrar no indivíduo, ela tem um quem, não é um indivíduo negro, especificamente, detentor de si. É o branco detentor de si. É um indivíduo branco que domina os meios de produção, como diziam os marxistas, ou aquele ali que está disposto a abdicar das suas relações singulares para pensar uma relação de grupo, pensar uma relação dentro de um projeto de embranquecimento. E a gente faz esse link, né, entre um projeto liberal de individual para pensar assim, indivíduo na autonomia para os brancos. Enquanto para os negros é um indivíduo subversiliência. Essa diferença assim, entre o indivíduo que é detentor de si, que é o grande maioral, desse indivíduo que ele é subjugado do indivíduo, que ele é produto das relações, mas um produto que ele deve ser abdicado de suas potências e mais ainda deve ser responsabilizado por isso. Então, tipo assim, quando a gente pensa que a questão da responsabilização, e aí quando a gente aponta um erro coletivo para o negro, ele tem a ver não só com uma responsabilização coletiva, como ele representar todos os negros, mas uma responsabilização individual, no sentido de que ele é o único culpado de sua condição, e aí que tem a ver com o próprio coletivo, que ele é culpado de sua condição, assim como todos os negros culpados de sua condição atual. Todos os negros são culpados da sua condição de serem escravizados. Todos os negros são culpados de serem assujeitados por outros povos. É como se tivesse um direito do mais forte. Uma ideia que já prepondera no Ocidente há muitos anos, há muitos séculos e até diria milênios. E é algo que a gente deve sempre ter em perspectiva para não acabar reproduzindo as relações. Assim, eu não sei se deu também para dar uma pincelada aqui, um pouco mais ou menos, assim, para pensar um pouco dessas relações entre o eu coletivo. Sim, obrigado, Diego. Obrigado. Outra questão aí, tem uma pergunta no chat. Isso, tem uma pergunta no chat aqui do Michel. Isso. Deixa eu ler aqui. Michel Leone. Poderia, por favor, comentar quanto à posição da mídia brasileira na questão da divisão entre as raças? Tenho uma percepção de que alguns meios de comunicação parecem querer colocar lenha na fogueira e alimentar discussões sobre raça, criando uma rivalidade entre a opinião pública. É interessante essa questão. Eu queria trazer uns pressupostos. Eu sempre gosto de trazer os pressupostos em todas as questões.
são os pressupostos que mobilizam a questão, são os pressupostos que nos fazem pensar qualquer questão, os pressupostos sempre históricos. E aí, você coloca o papel das mídias, você pensar que já o que você trouxe já faz uma distinção entre aquilo que está acontecendo, um acontecimento, realmente dito, e a narrativa sobre esse acontecimento, né? Que é essa narrativa, aí podemos dizer, as mídias fazem suas próprias narrativas sobre esse acontecimento. E aí vamos ter várias divergências de narrativas que vão fazer uma disputa entre elas para caracterizar uma que seja hegemônica, e essa hegemônica seria a suposta verdade. E aí, quando se traz a questão de pensar a questão da mídia brasileira na produção de diferentes movimentos, diferentes movimentos e uma certa oposição entre o branco e preto, etc., eu te desloco, na verdade, Michel, a pensar que não é a própria diferença, a própria relação de hierarquia que é mobilizadora das próprias estruturas que nos fazem pensar a própria produção da mídia e, consequente, das narrativas. Ou seja, eu pensar que não é exatamente a própria relação hierárquica que o Brasil se caracteriza, de seu passado escravocrata, de seu passado ocidental, grego-ocêntrico, romano, de seus direitos, que ela vai pautar essa distinção entre raça, que já está presente, sedimentando todas as nossas relações, que ela está perpetuando diferenças e privilégios para uns grupos sobre outros, que ela está sedimentando as explorações. Não são essas relações que já são constituintes, e assim, chamamos de estruturas, são constituintes dessas relações atuais, que elas já vão estar presentes independente de uma mídia, de uma mídia dizer ou não sobre isso, independente de uma mídia criar uma narrativa sobre isso. Então, assim, se a gente pensar nisso assim, anterior, a gente vai pensar que essas mídias ou elas vão corroborar com um dado histórico-social, uma construção social brasileira, com a construção de um passado reincidente, com uma construção que tem a ver com o cotidiano, se elas estão corroborando com esse passado, se elas estão pensando nesse passado ou não. E aí a gente desloca o pensamento se essa mídia está corroborando com formas que perpetuam o racismo no Brasil ou formas que levantam a questão do racismo no Brasil. Essa é uma outra questão que a gente pode mover e transformar a partir da sua. E a gente pensa, por exemplo, a mídia brasileira sempre produziu estrutura de subalternidade do negro. Aí. Como forma de reivindicação de seu lugar na sociedade de classe do campo, das relações de poder simbólico. A sua citação, Marcelo, vem a cobrar um pouco a questão, porque a mídia sempre responde um discurso de alguém para alguém. Ela vem responder um discurso daqueles que estão ali, fazendo a produção, né, que estão produzindo aquilo ali, produzindo aquela narrativa, para beneficiar um certo grupo. Então, assim, isso deve ser sempre questionado. E aí você fala que veio para reproduzir a sua oportunidade, eu diria que sim, mas eu não diria de todo. Assim, eu não me levo a pensar que as coisas são tão centradas e fechadinhas em suas caixinhas. Eu acho que, às vezes, uma simples ação de pensar, vou aqui produzir um artigo sobre o negro sendo empregado. Se começar um artigo sobre o negro sendo empregado, bem, estamos reproduzindo a sociedade de classe, estamos reproduzindo as relações raciais que estruturam as relações de classe no Brasil, do lugar do negro e do lugar do branco. Mas isso não necessariamente vai determinar os efeitos que essa narrativa vai produzir. E aí, esse é tudo, assim, por mais que tenha um efeito estratégico, um efeito de subalternidade, aí o acontecimento ele pode produzir muito mais além. Ele se produz a partir de vários outros efeitos. E aí o mesmo que a mídia produza beneficia um certo grupo, ela vai acabar beneficiando o outro indiretamente, mas não em benefício do que ela pensou. Eu trouxe aqui, por exemplo, a questão da tese do deputado, né? O deputado Silvio Romero, porque ele tem a ideia de que a miscigenação, por exemplo, ia esbranquecer o país, todo mundo ia ficar branco. E olha o que temos hoje: um país de miscigenados, um país em que temos o maior quantitativo de negros, né? Mais de 50% da população brasileira é negra, e um país em que se derivou muito a partir disso
Parece que grande parte tem várias doenças que são caracterizadas de negros, e etc. Então, estou trazendo isso para questionar, né, as questões das narrativas. Né? Por mais que elas tenham um caráter de reificar lugares, né, ela também tem um outro caráter que é para além do próprio discurso que é produzido. E aí é interessante pensar o alinhamento entre a mídia, né, o seu plano de narrativa, de construção, com o alinhamento da própria história que nos é contada. E esses dois alinhamentos entre a história e a narrativa vai produzir exatamente uma certa consciência do que temos hoje. Né? Assim, da história que nos contam, ou melhor, da história que nunca contam, da história que é apagada, com a mídia que é produzida. Então, assim, a gente tem que pensar mais ou menos esses vetores de forças que estão todos se alinhando uns aos outros. Esses vetores de forças que vão se alinhando para a construção e produção de subjetividades. Então, a gente logo pensa, que subjetividades são essas, construídas a partir de certos alinhamentos, de certos discursos, que estão para além de um certo campo. Então, a gente começa a pensar exatamente esses diversos campos da saúde, pensa o campo da produção historiográfica, pensa o campo da mídia, e vamos fazendo essas relações, como é que elas vão se alinhando no mesmo vetor de força. E é mais ou menos isso que eu queria trazer um pouco, para a gente pensar a mídia para além da mídia. Alguém tem mais alguma questão? Podem questionar aqui. Também queria ouvir vocês, assim, se vocês podem também trazer assim, comentários, o que vocês acham disso. Também o que vocês acham, sempre terminar um feedback sobre a apresentação, o que vocês acharam da apresentação, porque nós vamos desenvolver alguns cursos aqui para as pessoas, né, que tem o mesmo tema, se chama curso de Psicologia e Relações Raciais, além de outros que estão na agenda do nosso grupo, COQ, e esses cursos, eles têm a ver com o aprofundamento desse debate. A gente promove esses encontros assim, mais abertos para tentar chamar mais gente, para tentar fazer com que o próprio conhecimento ele entre em discussão e crie outros frutos, para além daquilo que é discutido num âmbito mais privado, assim, das academias, privado das relações de mercantis. E aí, assim, então, se tiverem interesses assim, de darem sugestão de cursos também, vocês podem colocar aqui, que nós temos um grupo muito amplo que trabalha com diversas questões. E se tiver algum interesse em fazer algum curso em alguma área, uma oficina, nós podemos assim pensar se está dentro do escopo do que a gente já produz, ou se a gente pode também propor uma oficina nova, etc. Tá bom? Se coloca aqui no chat aqui para contribuir aqui com a nossa discussão. É importante também falar, Diego, do teu curso para o pessoal que está desenvolvendo TCC, está desenvolvendo artigo, né? Que o pessoal procura muito. Sim, no dia 17, nós estamos desenvolvendo uma oficina para tratar da escrita científica, para tratar das dificuldades que, tipo, eu mesmo tenho dificuldade em escrever. Todo mundo na academia tem dificuldade de escrever. Isso não é algo para você se culpar por isso, se responsabilizar por isso. Isso é algo que tem a ver com um elemento compartilhável, um elemento em comum que todas as pessoas que estão na academia que normalmente têm dificuldade de escrever. Salvo algumas exceções, claro, sempre vai ter, mas a escrita é sempre um processo, às vezes, tortuoso, às vezes solitário, às vezes que faz com que a gente assim, tenha picos de ansiedade, tenha diversas outras patologias até, desenvolver patologias que não é algo tão incomum. E aí, assim, vamos fazer dia 17, estamos aqui fazendo uma oficina de escrita científica que vamos tratar desses assuntos, vamos tratar assim, do passo a passo de como fazer uma redação científica, tanto do ponto de vista de construção de artigos, quanto do ponto de vista de construção de projetos de pesquisa e de TCCs. Isso eu acho interessante, porque aí eu vou tentar, né, mesmo dar uma contribuição de como organizar textos, como organizar o pensamento, mais algumas ideias de como organizar as relações assim, para a gente poder assim, construir um bom texto, ou pelo menos dentro das normas que nos é imposta, normas que nos é pedida, tá bom? Aqui, ó, Thaís, para participar, vou colocar aqui o link aqui no chat, já do Simpla, aqui do evento. Eu estou divulgando também nas redes, também no Instagram da PSIOQ também está disponível lá, né, as informações.
No meu Instagram também tem um link na bio lá, no meu Instagram. O link na bio para vocês também poderem acessar o link. E é essencial, tipo, quem quiser concluir, seguir o caminho acadêmico, ou apenas quiser apenas concluir um trabalho. Né? Eu quero realmente concluir minha graduação, quero realmente concluir minha pós, preciso escrever. E há alguma necessidade realmente que vem sendo cada vez mais crescente. E aí eu vou tentar trabalhar com as normas científicas, a BNT, um pouco da ABA, para pensar um pouco a construção de um texto científico. Uma coisa importante para falar também é que o Diego ele disponibilizou 3 encontros para falar especificamente do trabalho que vocês estão fazendo. Por exemplo, estou desenvolvendo meu TCC, eu estou desenvolvendo trabalho de pesquisa, e aí ele deu esse espaço para a pessoa falar especificamente desse trabalho, para ele dar uma ajuda nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque a gente sabe, né, que uma coisa é a gente ter uma ideia geral e outra coisa é a gente já aplicar no trabalho que a gente já está fazendo, tá? Eu deixei um link ali, se vocês tiverem interesse, quiserem participar, a gente está aí. Eu acho, tem mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa? Eu não sei se todo mundo aqui é estudante de psicologia e tudo mais, a gente também está fazendo um curso online, que é com a Eduarda, de aplicação de testes, né? E a gente vai fazer de elaboração e parecer de... Peraí, gente, que é tanto curso que a gente... Então, elaboração de laudos e pareceres psicológicos. Quem quiser também participar, eu vou deixar o link na caixa aí de mensagens. É com você, Diego. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que discussões como essa nos trazem diversas reflexões para a gente pensar a não repetição da história, né? A gente pensar ou a repetição da diferença, que é algo que sempre insiste e persiste, que causa transformações nas próprias relações hoje. Em pensar na não reprodução da história, pensar que movimentos de insurreições, movimentos de luta, de resistência sempre houveram onde quer que havesse o poder. E é o que a gente deve sempre ter isso em perspectiva e não nos sentimos muito impotentes, porque muitas vezes a gente se sente impotente frente às coisas que acontecem no cenário nacional, as coisas que acontecem nas instituições. Quem somos nós para, por exemplo, destruir a instituição educacional, instituição que é muito repressora, uma instituição que é feita para formar formas mesmo, né? Enquadrar pessoas em formas. Isso tudo tem a ver com algo que nos é ensinado. É nos ensinado a sermos servis, é nos ensinado a sermos obedientes, conformados com a realidade. Mas a história está indo para nos mostrar que toda e qualquer pessoa que é submetida a um regime de poder, ela sempre produz desvios. E todo desvio, ele é sempre múltiplo. E essa multiplicidade é algo que é potente para nós pensarmos hoje no Brasil, não só pensar, como também construir ações, construir projetos que vão para além das estruturas, que vão para além das instituições que já nos são impostas. Isso se faz sempre em coletivo. E por isso que questões como essa assim, que eu trago hoje, também tem uma grande importância para mim, porque traz isso para um plano que está para além do meu campo, do meu estudo aqui no lugar fechado, do meu estudo quando eu vou em alguns grupos, quando eu vou em comunidades ribeirinhas, quando eu vou em diversos outros lugares que eu tenho um contato com diversas outras experiências. E isso para mim é muito importante, assim. Eu queria assim dar um gás a vocês também, assim, não desistam assim, não se sintam tristes, impotentes, porque se você olhar a estátua lá do Tiradentes, lá em BH, é uma estátua de um homem caído, um homem morto, sim, decepado. É isso que eles querem que a gente acredite. Que toda revolta, que todo movimento de resistência, ele é suprimido cortando-lhe as cabeças. É suprimido e aí nosso destino fatal é sempre a morte, nosso destino é sempre a derrota. Mas a história está tentando mostrar que a derrubar a ditadura, a derrubar do regime de escravidão, não foi realizado senão através de diversas lutas, através de diversas mortes que aconteceram por aquilo que a gente vivencia hoje. Nós não teríamos o que vivenciamos hoje se não fosse por tudo isso, pelos nossos ancestrais, pelos outros que morreram em nome da vida futura ou em nome de sua realidade próxima que eles vivenciavam. Bom, eu acho que é um pouco disso. Ô, Jana, você conseguiu tirar uma foto com o pessoal?
Tirei. Quem estava com a câmera aberta, tirei com a câmera fechada, não tem problema. Ah, gente, a gente tem um projeto muito legal que eu sou formada em administração, estou terminando psicologia agora, e a gente tem uma dificuldade para quem faz psicologia em ter tratamento psicológico, né? Porque a gente, quem é psicólogo, precisa também, né, tratar, né, essas nossas questões. Então, e o que acontece? Eu sou de instituição particular. Assim, a minha instituição é muito cara, tudo é muito caro na faculdade. Então, a gente fez um projeto com os psicólogos, que eles super apoiaram, de fazer fazer uns encontros, ou então uma terapia para os alunos de psicologia, né? Então, se vocês quiserem mandarem... tu põe o teu telefone aí, ô Diego, no chat, que a gente manda para o pessoal lá da Casa das Estrelas, que eles têm um projeto que é fazer... como é que é o nome? Quem ama... cuidar de quem cuida, né? Com valor social para estudantes de psicologia. Se vocês precisarem, conhecerem alguém, vocês podem mandar uma mensagem e a gente encaminha para lá. Eu acho que é isso. Fechou? Tem alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem alguma coisa para o próximo encontro? Né? Vocês podem falar. Tá ok? Então é isso. A gente pode fechar, né, Diego? Agradeço a presença de vocês. A gente vai conseguir fazer mais encontros, né? Trazer mais assuntos relevantes para a gente debater, que eu acho assim, muito importante, esse contato, né? Essa troca de ideias. Eu acho isso assim, fundamental na nossa formação, e para depois da formação também, né? Porque a gente não se forma, não pode ficar assim, a gente tem que compartilhar o que a gente sabe, nossos saberes. E é isso, gente. Eu vou encerrar. Se alguém que tiver mais alguma coisa para falar, vocês podem falar ou então mandar mensagem que a gente responde. Tá bom? É isso. Nada mais havendo a declarar. Decreto encerrada a reunião.